Vamos lá então, em câmera aberta, ao vivo na noite desta segunda-feira, e o Twitter a gente chama daqui a pouco, já anunciar a presença e dar as boas-vindas ao secretário executivo de comunicação do governo do estado da Paraíba, governo Ricardo Coutinho II, Célio Alves. Secretário, seja muito bem-vindo ao Conexão Master. Todos lembram, ou imagino que muitos lembrem, que então, apenas e exclusivamente naquele momento, jornalista Célio Alves já fez parte da bancada do Conexão Master, com muita honra para todos nós da família Master, e hoje de volta com, me parece, um pouco mais de polêmica na sua forma de responder pelo governo, responder em defesa do governo, sempre que eu tenho visto objetivo e consegue aí o enfrentamento dos grandes temas que envolve o governo do estado. Seja muito bem-vindo de volta à nossa TV Master. Boa noite, Alex. Dizer a você que depois de tantas conexões, ainda consigo chegar aqui e sentir um pouco de frio na barriga. E frio na minha barriga do tamanho que tá, viu, Tião? É frio grande. Mas não é por causa da chuva, né? Não é por causa da chuva? Pode ser. Mas a gente vai esquentar naturalmente durante a nossa conversa aqui, tratando certamente de temas palpitantes, aqueles que interessam à população paraibana. Meus cumprimentos aos nossos câmeras aqui, a Marcela, a Otto, a Heraldo, com a sua elegância de sempre, o seu comedimento. Cumprimentar a Fernando Caldeira, que tem o prazer de revê-lo, com quem já dividi bancada, Gutenberg Cardoso, cajazeirense também, Tião Lucena, com quem tenho sempre contato, essa grande figura do jornalismo paraibano, princesense dos bons, e você aqui que conduz com muita maestria e bastante identidade esse programa que é aplaudido e faz tempo pelos paraibanos por ser um programa democrático, aberto, que trata dos temas do momento, recebendo todas as versões, todas as correntes políticas a cada segunda-feira. Ao seu telespectador também, meu cumprimento e o agradecimento pela audiência nesta noite. Vamos juntos e vai aquecer, pode ter certeza absoluta. Marcela Gadelha, Twitter, ou seja, o Twitter de hoje, recebendo o secretário Célio Alves, quer dizer que nós vamos passar a limpo o governo do estado, em todos os grandes temas que você quiser entrar conosco, você nosso tuiteiro, você nossa tuiteira, através do Twitter, @masterizando, para criticar, para elogiar, para dizer o que está certo, o que está caminhando de maneira correta, para dizer aquilo que precisa ser mudado, transformado na gestão Ricardo Coutinho II. Nós queremos, claro, sempre com prioridade, a sua opinião aqui no Conexão Master. O tema, você que escolhe, segurança pública, saúde, enfim, vamos entrar em todos os temas possíveis neste Conexão Master com o secretário Célio Alves. Marcela Gadelha, Twitter. Boa noite, Alex Filho. Boa noite a todos que fazem parte do Conexão Master, em especial ao nosso convidado Célio Alves. E boa noite para você que está nos assistindo através da TV Master e também pelo nosso portal, que é o www.tvmaster.tv. E pode participar do Conexão Master, enviando a sua pergunta através do Twitter para o @masterizando. Alex, eu vou trazer algumas perguntas logo agora no meu início. Vamos lá então. Já para dar aquela pimentada. O Walter Lee pergunta, secretário Célio Alves, por que o governador tem aversão à Operação Manzoá? O Luca Mascolo pergunta, não seria interessante um projeto para a implantação de uma TV do Executivo para manter o povo informado de inaugurações, de ações? O Elton René diz, já acompanhando o Conexão Master, melhor programa de fim de noite das segundas. Abraço ao amigo e ex-aluno Célio Alves. O Manuel Lecá também diz que está assistindo Conexão Master. E o Ranieri Abrantes pergunta, vocês poderiam confirmar se Ranieri Paulino realmente reforçará a bancada do governo na Assembleia? Alex Filho. Ok, como já são muitas perguntas de cara através do Twitter, @masterizando, para o secretário Célio Alves, já
Percebi que ele anotou. Vamos com os nossos tuiteiros, vamos com as nossas tuiteiras, por favor. Já para começar respondendo, vou pedir licença aqui à bancada, ao Tião Lucena, Gutenberg Cardoso, Fernando Caldeira, Heraldo Nóbrega e Otto Cruz, para a gente começar com os tuiteiros e tuiteiras. Cumprimentando, Alex, os tuiteiros que são também integrantes desse programa, eu quero aqui inverter a ordem das respostas, mandando um abraço para Elton René, professor de Direito, grande especialista em Direito do Consumidor, vereador de João Pessoa. Tive a honra de ser aluno dele durante um semestre aqui na capital, no curso de Direito, e aproveito para cumprimentá-lo, agradecer pela audiência. O Lucas faz uma sugestão que é interessante, a criação de uma TV do Poder Executivo, não que sirva essa TV ao governo, e sim ao Estado, os moldes daquilo que a gente tem em nível nacional com a TV que foi criada pelo governo federal, com o objetivo de mostrar aos cidadãos o dia a dia do governo, as solenidades, enfim, as atividades, conteúdo educativo. Me parece uma ideia interessante. Que é um espetáculo à parte, né? É uma Ferrari, para ser uma TV pública é uma Ferrari, né? Exatamente, de boa qualidade e tem um conteúdo diferenciado que as outras televisões não exibem em razão de suas conveniências, inclusive de grade, né, porque tem que faturar, enfim, tem uma estratégia diferenciada de audiência, é outro tipo de foco que tem. Aonde a presidente Dilma Rousseff estiver, lá a TV assegura a transmissão do evento, né? Quando esteve aqui em João Pessoa, ao vivo, na íntegra, uma loucura. Eu mesmo assisti naquela vez que ela veio aqui a Paraíba, através da TV do Governo Federal, da NBR, a programação inteira, porque era humanamente possível se ter acesso ali, muita gente, enfim, eu preferi acompanhar através da televisão e estar informado sobre o que estava acontecendo. É uma ideia interessante que nós podemos tratá-la, amadurecê-la dentro do governo, com o secretário Luiz Torres, com os que fazem a Secretaria da Comunicação, com o governador Ricardo Coutinho. Evidentemente que isso não depende apenas da boa ideia, mas também da condição financeira do governo e daquilo que ele entenda como prioritário no momento. Em relação ao Walter Lee, salvo engano é esse o nome, ele faz uma pergunta afirmando que o governador Ricardo tem aversão à Operação Manzoá. O governador Ricardo não tem aversão à Operação Manzoá. Acontece que a Operação Manzoá, ao longo dos anos, revelou-se sem utilidade. Ela que fora criada no governo Buriti e foi, naquele momento, bastante útil. Com o passar do tempo, foi perdendo essa importância e era, me parece que, comum entre os paraibanos a crença de que a Operação Manzoá já não mais atendia à necessidade para a qual foi criada. Imagine você ter um posto da Operação Manzoá, como aquele que havia na saída de Santa Rita, ali no Planalto, como a gente chama, na BR-230, alguém que fosse traficar droga durante o dia ou a noite, que horário fosse, sabendo que ali havia uma barreira policial permanente, não passaria. Diferentemente do que acontece hoje, em que as abordagens policiais são feitas de forma surpresa, são móveis. Não se sabe exatamente, são móveis, onde a polícia vai estar, seja uma fiscalização da PM, seja a fiscalização do DETRAN com o batalhão de trânsito da PM, de modo que os resultados têm sido bem melhores. Tanto é que de 2011 para cá, cada ano cresce de forma significativa, substancial, a apreensão de drogas e de armas aqui na Paraíba, bem como as prisões também. Tem sido também cada vez mais em número maior. Entretanto, a gente sabe que o governo sozinho não tem condição de conter a criminalidade, embora seja responsabilidade sua também, porque a própria Constituição diz que a segurança ela é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Não se faz segurança apenas com a ação governamental. Ok, então. A partir de agora, estamos todos da bancada mais do que liberados e já preparados para sabatinarmos o secretário Célio Alves. Eu gostaria de começar com o tema, e aí eu acho que a gente pode ficar mais plural, porque o secretário não responde especificamente por obras, ou segurança, ou saúde, ou educação, e a comunicação abrange tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente pode começar por política, por exemplo, deixando cada comentarista à vontade com as suas perguntas, respectivamente, né?
respectivamente. O senador Cássio Cunha Lima. O senador Cássio Cunha Lima. Ele chamou a atenção, despertou a atenção, o secretário Célio Alves, de boa parte da sociedade paraibana, criticando o governador Ricardo Coutinho, e aí me parece que esse é o papel da oposição mesmo, nunca vi a oposição elogiar, é raro, mas a crítica pisando um pouquinho mais no acelerador, não é? Chegando inclusive a questionar o tempo do Tribunal Regional Eleitoral, o time, não é? A morosidade, chegando à crítica de fato, para julgar as AGEs que a sua coligação entrou, portanto, contra a coligação do governador Ricardo Coutinho. Seria, trocando aqui as palavras, para acontecer com Cássio o que aconteceu com Maranhão na época que o senador Cássio era governador e perdeu o seu mandato. Seria mais ou menos isso que o senador gostaria que acontecesse, caso a justiça decidisse desta forma com o governador Ricardo Coutinho. Pois bem, como o governo do estado recebeu essa crítica colocando em xeque o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e a Assembleia Legislativa do estado, porque o senador Cássio disse não entender como o procurador-geral da Assembleia, o procurador da Assembleia Legislativa é filho, então, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E outras críticas que o Tião, o Gutenberg, o Caldeira, o Heraldo podem me ajudar, para a gente poder agora trazer o outro lado da versão, a resposta do governo do estado da Paraíba. Alex, primeiro é bom que a gente frise que os poderes são autônomos, são independentes. Pelo Poder Legislativo, responde a mesa diretora da Assembleia Legislativa, juntamente com os demais membros do Poder. Pelo Poder Judiciário, também respondem os seus integrantes. E o governador responde pelo Poder Executivo. De modo que não podemos aqui avaliar, enquanto Poder Executivo, ou tentar ingerir numa nomeação que a mesa diretora da Assembleia Legislativa venha a fazer de quem quer que seja. Eu, particularmente, não conheço legislação que proíba um advogado, por ser filho de um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, de atuar na condição de procurador da Assembleia Legislativa do Estado. Ao que parece, não há legislação que vede esse tipo de nomeação. De todo modo, volto a dizer, cabe à Assembleia falar de forma mais detida a respeito do assunto. Agora, o questionamento, partindo de quem parte, do senador Cássio Rodrigues da Cunha Lima, padece já de início de credibilidade. Porque se nós formos levar a rigor o que Cássio diz, nós vamos questionar, inclusive, a conduta dele como governador, que nomeou um tio para o Tribunal de Contas do Estado, que nomeou um primo para o Tribunal de Contas do Estado, que nomeou um deputado que, à época, era líder do PSDB, cujo partido era o partido do governador. A pergunta que se faz numa hora dessa é a seguinte: se não há isenção do TRE para julgar o processo de quem quer que seja, porque o filho do presidente da Corte é procurador da Assembleia Legislativa, e ressalto se não há nenhum processo que envolva o presidente da Assembleia, nem também membros ali da mesa diretora. A isenção dos parentes de Cássio para julgar contas dele, ou de políticos que durante as eleições o acompanham, votam, prestam solidariedade? Esse questionamento, naturalmente, se faz numa hora como essa. O senador Cássio, ao que parece, não assimilou ainda o resultado das eleições de 2014. Primeiro porque achava que era imbatível, aliás, nunca havia perdido uma eleição. Depois porque ele simplesmente rompeu com o governo aos 44 do segundo tempo, fez um convencimento perante os aliados e os levou para essa empreitada, ao final, sem nenhum sucesso, muito pelo contrário. Está na hora de se descer do palanque, está na hora de se assimilar o resultado que as urnas apresentaram.
Nós tivemos uma vitória com o governador Ricardo significativa, não foi uma vitória de 1 voto, 2 votos, estamos falando aqui de 111 mil votos, uma campanha disputada em 2 turnos, em que a Paraíba pôde fazer uma comparação e fez. De um lado, havia um projeto bastante garboso, bem apresentado, mas sem conteúdo. Do outro lado, havia um projeto simples, mas muito sincero, com bastante conteúdo. De um lado, a conversa, o blá, blá, blá. Do outro lado, estava o resultado de um governo que mudou significativamente a realidade da Paraíba, em todas as áreas, no campo das rodovias, dos hospitais, da educação, no trato com o servidor público, na cultura, nos esportes, em todas as áreas, o governo Ricardo, de 2011 a 2014, conseguiu superar o governo de Cássio Cunha Lima, que estava ali em debate, porque se o eleitor tinha a possibilidade de votar no governador atual, naquele instante, ou num ex-governador, o eleitor naturalmente tinha que avaliar os 2 governos, os 2 modelos. E foi exatamente isso que a Paraíba fez. E, democraticamente, nós tivemos a eleição do governador Ricardo, a quem cabe agora governar. Ao senador Cássio, cabe ser senador em Brasília. Aliás, a Paraíba já disse 2 vezes a ele. Quanta teimosia! Em 2010, elegeu o senador. Em 2014, disse de novo que ele fique lá no Senado. Agora, é preciso que ele preste contas do mandato de senador, que não resuma a sua presença, que é paga pelo contribuinte em Brasília, a fazer ataques ao governador Ricardo ou à presidente Dilma Rousseff. É bom que se pergunte, quem está nos assistindo agora, qual foi o tostão que chegou em município A ou município B, e a Paraíba tem 223 municípios, carreado pelo senador Cássio com a sua atuação em Brasília. É preciso sair da conversa e ir para o plano da ação, porque com conversa e com promessa, quem enriqueceu, já dizem os antigos, foram os seguidores de São Severino do Ramo. Segundo o Tião Lucena, só abraçar aqui o Edson e o Moreira, responsáveis pelo sucesso do Deicoval, Banco Deicoval aqui na Paraíba, o Edson e o Moreira, que estão nos assistindo, nos honrando com a sua audiência, os 2 à frente do Deicoval, e depois do abraço, voltar para o tema ainda com o senador Cássio Cunha Lima, que segundo o Tião Lucena, chamou o governador Ricardo Coutinho de caroneiro, é assim? Foi, ele deu uma entrevista hoje, não sei se foi uma emissora de rádio, eu vi já publicado na internet. Ele disse, release. Pronto. Sim, foi a assessoria dele que mandou. Ele diz lá no texto que o governador Ricardo Coutinho é caroneiro, porque nesses 4 anos ele não criou nenhuma obra, ele aproveitou dos projetos de Cássio. Cássio fez os projetos, garantiu os recursos e Ricardo apenas realizou aquilo que ele havia planejado. Mas o troco do governador foi marcante. Não, mas esse troco já foi do troco de hoje. Foi o governador desse que ele era Secretário Célio Alves para responder ao senador Cássio Cunha Lima. O senador, parece, é projetista, o povo prefere um realizador. São muitas as ideias que ele diz serem de sua autoria, foram muitos os planejamentos. Agora, a ação, a execução, ninguém viu. Por exemplo, o centro de convenções hoje é uma realidade, com eventos programados, inclusive um deles da ONU para tratar de governança da internet, que vai atrair aí dezenas e dezenas de países. E o senador simplesmente passou o governo dizendo que tinha a pretensão de fazer, que ia fazer, e não fez. Coube ao governador Ricardo Coutinho fazer a obra. E se perguntar a qualquer pessoa, seja aqui na capital, em Bahia, no sertão, enfim, quem conhece aquela região, conhece essa história, vai se dizer que realmente foi o governador que realizou. E volto a dizer, a discussão foi feita no período eleitoral. Cássio teve mais tempo de televisão, inclusive, do que o governador Ricardo, para apresentar aquilo que entendia importante para o convencimento do eleitor, e o eleitor julgou no momento certo, dizendo que Ricardo era e é o governante mais preparado. Há outras e outras obras que são reclamadas quanto à sua autoria pelo senador, que também não tem sentido. O governador Ricardo foi quem realizou. Por exemplo, esse debate das rodovias. A Corporação Andina de Fomento, o CAF, fez um financiamento à Paraíba perante a instituição, que iniciou-se no governo Cássio a tratativa. O governo Maranhão avançou mais
perante a CAF, e o governo Ricardo, quando se instalou, encontrou ainda esse financiamento sem a liberação, travado, tratou de destravá-lo, correu para atender às exigências e assim conseguiu o dinheiro. De modo que em abril de 2011 houve a liberação e as obras puderam ser realizadas a partir daquele momento. Tanto é que em outubro ainda o governador entregou a primeira rodovia, que foi a rodovia que tirou o município do lastro do isolamento, que liga a cidade de Souza no sertão. Mas o governo contraiu outros financiamentos que, juntando todo o investimento que está se fazendo em rodovias, que chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais, nós temos esse financiamento da CAF representando algo em torno de 17%, 18% de tudo aquilo quanto o governo investe em rodovias. Então, veja, se Cássio, porventura, entender que o financiamento da CAF é a ação única e exclusiva dele, porque iniciou a tratativa no governo dele, ainda assim estaríamos aqui falando de 18% num patamar de 100%. Então, o restante foi financiamento obtido pelo governador Ricardo Coutinho na sua gestão, que está sendo, inclusive, honrado tudo aquilo que foi contraído, e o governo só conseguiu isso graças ao equilíbrio fiscal e financeiro, que custou até mesmo a popularidade do governador no início da sua gestão, sob os olhares omissos e, por vezes, até de censura publicamente do próprio senador Cássio e de aliados seus, que nunca se convenceram dentro do governo, embora gostassem dos benefícios que o governo pode oferecer, porque nunca concordaram com a prática que o governador Ricardo tem de mudar a postura e mentalidade. No governo de Cássio, por exemplo, Alex, eu sou da cidade de Mari, e conto isso aonde chego, um tio meu foi assassinado no dia 13 de agosto de 2005, e a viatura de polícia, Tião, telespectadores, não tinha condição de perseguir um bêbado. Eu tive que sair de Guarabira às pressas para lá, consegui uma caminhoneta com um amigo emprestada para que a polícia perseguisse os autores desse assassinato, na verdade um latrocínio, porque foi uma morte para roubar na mercearia que ele possuía. Eu me recordo também que, para a cidade ter direito a uma viatura do tipo Blazer, o prefeito da época, Marcos Martins, aderiu politicamente